15. O 15 aqui. Tem a Bíblia de vocês? Na minha tem. Eu digo isso porque às vezes a minha Bíblia aqui, eu gosto muito dela, essa Bíblia está velhinha. Às vezes eu vou ler um texto, eu preparo a pregação numa Bíblia, aí quando eu vou abrir essa aqui não tem, na hora que, né, as páginas estão faltando. Ainda bem que a cabeça é grande, eu sei decorado, aí dá certo. Mas, complicado. Capítulo 15. A minha já está aqui, ó. Amém, querido? Capítulo 15, a partir do verso 1. A Escritura vai dizer assim para nós: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele está, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos louvar o Senhor e queremos agradecer ao Senhor por esse dia, por esse momento de culto, onde o Senhor tem nos trazido a esse lugar para aprendermos um pouco mais do Senhor, para louvarmos o Teu nome, para também nos encontrarmos nesse tempo de comunhão uns com os outros, para celebrar aquilo que o Senhor tem feito e realizado na nossa vida. Pai, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo fale conosco por meio da Sua palavra e que nós possamos sair desse lugar, Senhor, edificados e alegres, porque esse é o propósito de estarmos na Tua presença. Saímos daqui transbordando da Sua alegria, Senhor, e compartilhando aquilo que temos recebido e aprendido do Senhor. Pai, Maria querido, pedimos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, né, querido? A minha amiga dos efeitos especiais hoje aí, não sei se foi que eu vi com data show, né, irmão? Mas vamos louvar louvor escolhido, vai dar certo. Cadê minha pai? Não tá aqui. Debaixo da Bíblia. O cara, onde é que esse cara vem? Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser sarado da bandeira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a sua palavra. Enche-me, Senhor, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me
como um farol que brilha à noite, como um ponto sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da bandeira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, enche-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me. Um farol que brilha à noite, como um ponte sobre as águas, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da bandeira em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Bem, queridos, se a gente for repetir igual ali, a gente passa aqui mais uns 15 minutos nesse usa-me aqui, né? Muito bem. Todo mundo conhece, estou aqui pensando aqui. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Mais uma vez, seja engrandecido. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia,
estás grande do Pai, também toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas a quem o Senhor escolheu, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que o Senhor escolheu, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Amém, queridos? Senhor, obrigado, Jesus, por esse tempo de louvor. Que o Senhor possa também falar conosco por meio da sua palavra. Pedimos também pelas crianças, que o Senhor possa abençoar as livros ali na salinha. Que a tua palavra também, Senhor, seja implementada no coração deles. Peço isso, Pai, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, galerinha. Agora do pastor amigo meu, será que eles agora chegou a hora da verdade? Eu dizia, e a hora do louvor é da mentira? Né? Eu disse que a hora da verdade é da palavra, não é todo culto, é da verdade. Nós somos da verdade, né, irmãos? Amém. Embora, eu já ouvi essa frase também dita por um pastor amigo meu, que esse cara com os crentes mais mexe é quando canta, né? Tudo entregarei, o cara não entrega nada. Não. Vou deixar no altar, vou fazer, cantando, todo mundo deixa tudo, queima as carroças, deixa a mãe, deixa o pai, né? Queridos, eu gostaria de ler com vocês o texto base dessa noite, que vai ser João capítulo 15, versículo 5. A gente fez essa leitura no início mais longa, né, para que a gente possa, né, ter um entendimento geral do texto. Mas, como sempre, a gente lê o texto que a gente lê, o texto que a gente faz a exposição, traz a palavra logo após. Então vamos lá, encontraram aí, queridos? João capítulo 15, Evangelho de João. Diz assim um texto, querido: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu quero falar hoje, né, o dia da independência do Brasil, se comemora 203 anos. Se eu estiver errado, me corrija. De matemática eu sou uma coisa triste, mas acho que são 203 anos da independência. Não vou nem entrar nesse mérito, né, suposto, mas da independência dizem que é, então assim, diremos também. E é interessante que essa data histórica para nós é marcada pelo grito que foi dado por Dom Pedro I lá nas margens do Rio Ipiranga, né, que é independência ou morte. E eu aprendi, irmãos, na caminhada cristã, e aprendi também, né, e pelo menos em uma das aulas que eu escutei sobre renúncia, essa frase, não sei se é dele, mas a primeira pessoa que eu ouvi dizer, diz até hoje, é o Ney Roriz. Que ele diz que a independência do reino de Deus é morte. É o contrário. Independência ou morte. No reino de Deus, independência é morte. No reino de Deus, ninguém consegue caminhar sozinho. Por isso que o Senhor é quem institui a igreja. O que é a igreja? Um corpo com muitos membros, cujo cabeça é Cristo. Membros que Paulo vai ensinar que precisam e dependem um dos outros. A mão precisa do pé. Mas está tão longe do corpo? Precisa. A Bíblia diz e experimenta cortar um pé ou uma mão para tu ver. Diga amém não nessas horas, viu? Quase dizia um amém aqui. Você perdeu um dedinho aqui, o negócio já faz toda a diferença. E o próprio Deus e Cristo, né, o Espírito Santo faz com que Paulo venha falar da igreja como corpo. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre que no reino de Deus independência é morte. Dom Pedro, independência ou morte? Galera, lógico que você quer independência. Na vida cotidiana, irmãos, e
na vida humana, no pensamento humanista, no pensamento normal do ser humano, você quer independência, você quer liberdade. Porém, eu sempre costumo dizer que o reino de Deus ele é totalmente o contrário àquilo que se propõe no mundo. O grande desafio que temos é de ser igreja. Essa palavra igreja, para mim, ela tem um peso muito grande, muito forte. Porque a gente vai ter duas palavras gregas para a igreja. Quando Jesus diz assim, a tua espelha e sobre esta pedra ficarei minha igreja, a expressão ali é basileia. O que é a igreja? O reino de Deus no mundo. Por isso que Jesus, ele, no capítulo 17 do Evangelho de Lucas, um dos discípulos de Jesus, a Bíblia não diz quem foi, alguns estudiosos dizem quem foi, mas eu só digo que a Bíblia diz porque é mais garantido, né? Mas eu tenho a impressão de quem foi que fez essa pergunta para Jesus. Senhor, quando é que vai se manifestar o teu reino? Por que o discípulo pergunta isso para Jesus? Porque no mundo antigo, não no mundo antigo, mas também hoje, né? Quando o governador vem para uma cidade dessa, o povo pinta o asfalto, né? Pinta o asfalto, limpa tudo. Meu irmão, tem um mutirão aí de limpeza, porque o homem vai chegar, tem que estar tudo bonito. No mundo antigo também era assim, quando chegava um rei, quando chegava um governador, o cara tocava a trombeta, anunciava, fazia uma festa, e Jesus caminhando com os discípulos e falando, o reino de Deus chegou, está no meio de vocês. Só que o discípulo acostumado com essa festa, com a chegada do reino, irmão Marcos, me pergunta assim, quando é que o teu reino vai se manifestar? Quando é que ele vai vir mesmo? Porque a gente não viu nada. A gente não viu ninguém festejando, a gente não viu aqui uma música. E Jesus diz assim, ó, o meu reino vão dizer que está aqui, vão dizer que está ali, mas o meu reino vai estar dentro de cada um de vocês. Isso é a igreja que Jesus fala, Basileia, o reino de Deus em mim. E eu manifestando esse reino no mundo. Eu manifestando esse reino por onde quer que eu vá. Por isso que Jesus diz, vós sois a luz do mundo, nós somos a Basileia. O reino de Deus está implantado aqui na igreja, através da igreja. Por isso que a oração do Pai Nosso é, venha o teu reino. Mas o reino de Deus já está aqui, irmãos, através da igreja. Amém? Venha o teu reino. A gente está esperando que o reino de Deus venha, e às vezes a gente esquece, por causa da oração do Pai Nosso, que esse reino já está aqui, e nós somos embaixadores desse reino. Ele vai vir na sua plenitude, mas ele já está aqui, através de mim e de você. Amém, irmão? Porque a gente está nesse negócio, vem o teu reino, vem o teu reino. Quem traz o reino de Deus para a terra somos nós. Como embaixadores desse reino, como discípulos de Jesus, como filhos de Deus. E aqui esse texto que lemos, Jesus ele falando sobre esse reino e o desafio de ser igreja, que eu estava falando anteriormente, é que a segunda palavra para a igreja é eclésia, tirados para fora. E eu gosto de simplificar as coisas, tirados para fora de quê? A igreja é o povo que foi tirado para fora do sistema do mundo para viver o sistema de Deus. Para deixar de viver as ideias do mundo, para agora viver as ideias de Deus. O que é a ideia do mundo? Eu tenho que ser independente. Eu tenho que ser independente. O filho vai embora cedo da casa do pai porque ele quer ser independente. Os casamentos estão se destruindo porque o negócio aí virou a cabeça, né? A mulher diz, o feminismo chegou para dizer, eu sou independente, não preciso de homem. Aí essa independência está aí. Não sabe uma palavra cearense, está aí o desmantelo, né, irmão? A disfuncionalidade, para falar mais bonito, né? A disfuncionalidade. Porque o cidadão agora, ninguém quer mais ser dependente de ninguém. Porque ser dependente é ser fraco. Só que o reino de Deus, Jesus ensinou outra coisa para nós. Ele ensina que se você não for dependente de Deus, se você não for dependente da sua graça, se você não for dependente um dos outros, a gente está fadado ao fracasso e à morte. Jesus vai dizer que sem mim nada podeis fazer. Ele vai dar a alegoria aqui da videira e os ramos. Ele vai dizer, um ramo não pode dar fruto se não estiver ligado na videira. Jesus está dizendo, ninguém funciona sozinho. Para você frutificar, você tem que estar em mim. Para a gente fazer alguma coisa que preste, a gente tem que estar em Jesus. Eu gosto desse texto porque ele diz, sem mim nada podeis fazer. Eu posso fazer um bocado de coisa sem Jesus. Foi o que Jesus quis dizer com esse texto. Sem mim, vocês não podem fazer nada de bom. Porque eu posso fazer um bocado de coisa sem Jesus, irmão. Atrocidade sem ele. Mas coisas boas eu só posso fazer nele. Amém. Calvino dizia, né? O que eu faço de bom vem dele. O que eu faço de ruim
é de mim mesmo, porque eu sou pecador. O que você fizer de ruim pode dar glória para você mesmo. Agora, se você fizer de bom, perdoar alguém, você pode dizer obrigado, Senhor, porque isso aí é Deus que faz na vida da gente. Amar quem lhe persegue, você pode dar glória a Deus, porque não é de vocês. Porque a vontade que a gente está, quem persegue a gente estraçalhar, irmão. Pegar pelo pescoço assim, não é igual alguém mata galinha, que não sangra, quebra, né? Aí quando você perdoa, quando você ama, quando você abraça quem era para ser rejeitado e ser expelido de perto de você e empurrado, não dê glória para você não. Isso é obra do Espírito Santo de Deus em nós. A gente só faz isso porque nós estamos ligados na videira, estamos ligados nele. É interessante que eu quero voltar lá para os princípios de tudo, nessa palavra hoje, e falar do Éden, do Jardim do Éden. O que é que tem a ver, pastor, independência com o Éden e tal? Tem um negócio a ver muito grande. Estava essa semana conversando com o Marcos Paulo, que é um dos caras mais admiráveis que eu tenho, que eu admiro demais. E aquele homem diz algumas palavras para mim que arranca algumas lágrimas de mim esses dias, porque eu sou chorão, a gente conversando esses dias. E a gente falando sobre missão, porque ele veio agora, chegou da região norte, ele chegou de lá impactado. E a gente conversando sobre o trabalho missionário. E eu falava para ele sobre isso que eu vou compartilhar com vocês aqui. Essa palavra foi muito assim de Deus, porque foi algo que eu estava conversando com o Marquinhos essa semana. E a gente estava falando sobre o pecado, gente. O pecado, todo pecado que você comete, se você for examinar ele espiritualmente, se você pegasse um microscópio aqui, ou uma lupa para você examinar o pecado, todo pecado você vai ver um negócio lá chamado orgulho. Todo pecado que alguém comete, você pode ver qualquer pecado aí, analisa a lista de pecado todinha, aí você vai ver que você vai achar o orgulho lá. O orgulho. A independência. Porque eu tenho razão, porque eu sei das coisas, porque eu sou o maior, eu sou o melhor, eu não me dobro, eu não me curvo. Ceará tem uma expressão triste que eu pegava os crentes da minha igreja quando eu escutava dizendo isso, eu ia para cima. Porque eu não vou me rebaixar a ninguém. Aí eu dizia, pois está longe de parecer com Jesus, porque quem mais se rebaixou foi ele desceu do céu, sendo Deus, e ele se fez homem como nós. Então se eu não vou me rebaixar a ninguém, então meu filho, meu lugar não é aqui, eu não posso seguir Jesus, porque Jesus foi o que se rebaixou mais do que qualquer um. Rei dos reis, Senhor dos senhores, desceu do céu e como um escravozinho simples, ele lavou os pés dos discípulos e enxugou. Ele desceu mais ainda, porque Paulo disse que ele desceu até o inferno, as regiões mais baixas da terra. O Cristo, por amor a nós. Aí eu, na minha arrogância, no meu orgulho, eu não me rebaixo. Coitado. Então está longe de parecer com Jesus, de ser discípulo de Jesus, porque os discípulos de Jesus se rebaixam. Se rebaixam. Se escandalizou? Agora faço igual Jesus, cai embora. Vai, mas é desse jeito. Ele se rebaixou, ele se humilhou, ele se tornou pequeno. Aí eu sou quem? Quem somos nós? Você vai passar pelo pecado e você vai chegar no orgulho. E o Éden, lá em Gênesis 3, na queda, a gente percebe uma coisa. Compartilhei com o Marcos, vou compartilhar com vocês agora. No Éden, no Gênesis 3, Satanás, ele teve uma ideia que mudou a história humana. Satanás teve uma ideia que mudou a história humana. Ideia que ele lançou para o coração de Eva e que depois disso essa raiz vem para toda a humanidade. Quando o Satanás conversa com Eva no jardim, eu não vou nem entrar na história, que todo mundo conhece, né? Escola dominical, né, João Marcos? Ama. Conhece. Os outros aqui, se não conhecerem, era só uma pisa de cinto. Um bocado de ano na igreja tem que saber desse negócio aí. Satanás chega para Eva e diz assim, ei, sabe por que Deus não quer que vocês comam desse fruto? Porque ele sabe, olha só o que é que Satanás diz, porque ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão iguais a ele. Ele não quer que vocês comam porque ele é um Deus mau, ele quer subjugar vocês, ele quer que vocês vivam sobre a dependência dele. Em outras palavras, Satanás estava dizendo, vocês não precisam de um Deus para dizer o que vocês têm que fazer ou não. Vocês podem ser independentes. Vocês não precisam dele. Ele não quer que vocês comam do fruto, porque no dia que vocês comerem, vocês vão poder andar com a própria perna de vocês. E ele não mentiu não, viu, irmão? Aí foi a meia verdade que ele disse. No dia que vocês comerem desse fruto aí, vocês vão se libertar. Vocês vão ficar independentes. Vocês vão fazer o que vocês quiserem.
E é isso que enche o coração de Eva e a mente de Eva. Ela diz, poxa vida, o fruto bonito, a proposta legal. Rapaz, eu vou comer. Comeu. Aí depois desse negócio a gente está vendo as atrocidades. Orgulho. O desejo de ser independente. Eva acreditou, irmãos, e a recompensa de Eva qual foi? A morte. A morte física e espiritual. Primeiro a morte espiritual, porque quando Eva e Adão pecaram, o Senhor se apartou deles. O Senhor expulsou eles do lugar que Deus preparou para eles, que foi o jardim. E eles perderam a comunhão e a proteção legal de Deus. Por que eu coloquei essa expressão, proteção legal de Deus? Porque eu entendo, irmãos, que todo ser humano, cristão ou não cristão, conhecendo a Deus ou não, confiando no Senhor ou não, eu acredito que todos são protegidos pela mão de Deus. Se alguém está vivo é porque Deus está preservando ele com vida, o mais miserável pecador. Até quando eu estava preparando essa mensagem hoje, eu até me surpreendi comigo por causa dessa expressão, né? Que Adão e Eva perderam a comunhão e a proteção legal de Deus. A proteção legal. O que seria essa proteção legal? Ele está sendo fiel, Deus vai lá e abençoa ele, porque ele está de repente obedecendo, fazendo o que Deus quer, né? Obedecendo, caminhando naquilo que Deus propôs para que eles caminhassem. Mas o homem mesmo na desobediência, Deus é tão bom que Deus, depois que Adão e Eva pecaram, Deus continuou guardando eles, protegendo ainda. Eu creio nisso piamente. Creio nisso porque o Senhor não os deixou vestidos de folhas. O Senhor providenciou uma roupa legal para eles, demonstrando para eles misericórdia e graça. Mas não estava mais sobre eles a proteção legal. Por quê? Porque eles disseram assim, nós seremos independentes. Gente, Deus é tão amoroso. Amor é isso. Eu não quero que você erre, eu não quero que você peque, eu quero que você more nesse jardim. Mas já que você pecou, você está dizendo para mim que não quer, então você viva a sua vida e siga aí. Mesmo de longe o Senhor vai abençoar, porque Ele abençoa, irmão. Eu não vou ser irresponsável aqui para dizer que todo mundo que não conhece a Deus está debaixo da maldição, que está sofrendo. Não, Deus abençoa as pessoas. Deus é um Deus maravilhoso, Deus é um Deus bom. Protege, não é essa proteção legal de promessa que tem sobre nós, que Ele promete que vai nos guardar, que vai nos defender, que aqueles que estão em Cristo vão ser por eles guardados. Mas nós temos a proteção legal de Deus. Amém. O pecado tirou essa proteção legal de Adão e Eva. E é interessante, queridos, que essa decisão de Adão e de Eva vem prejudicando, vem se arrastando e vem atingindo toda a humanidade. O salmista Davi vai dizer, o que é que diz o ímpio? Diz o ímpio no seu coração, não há Deus. Ele não precisa de Deus, ele é independente. Diz o ímpio no seu coração, não há Deus. O Salmo 73 de Asaf, toda vida que eu leio aquele salmo, e eu não sei ler aquele salmo sem parar para refletir, porque eu já fui Asaf muitas vezes. Irmão. Quem nunca foi Asaf? Atira a primeira pedra em mim. Salmo 73, Asaf, ele começa a olhar para os ímpios e Asaf diz assim, poxa vida, cara, pensa no povo para ter uma vida boa. Asaf diz assim, eles engordam, eles têm dinheiro. Asaf diz, eles jogam dinheiro para cima e pergunta, existe Deus no céu? Aí Asaf começou a observar a vida deles. Eles fazem tudo isso, mas eles não têm as aflições que os outros homens têm. Eles estão sempre sorrindo, eles estão sempre bem. O Asaf começa a olhar para os ímpios, para esse cara que se afastou de Deus, para esse cara que decidiu viver independente, e a nossa história também. E parece que esse povo todo prospera e a gente está sempre debaixo de algum sofrimento, de alguma dor. Aí Asaf mergulha no fundo do poço, no versículo 15 do Salmo 73. Porque ele vai dizer assim, em vão purifiquei o meu coração e lavei minhas mãos na inocência. Asaf disse, paz, era melhor ser ímpio. Era melhor ser igual a eles, porque de repente eles não sofrem como os outros sofrem. Aí o versículo 16 é a mudança, virada de chave da história de Asaf, quando ele diz assim, até que eu entrei no santuário de Deus, eu entendi o fim deles. Asaf estava cheio de confusão, ele chega diante de Deus e diz, Deus, ó, minha cabeça está louca aqui, eu estou pensando um bocado de bobagem, Senhor, diz se eu estou certo ou não.
Aí a Bíblia diz que Deus mostra para Asaf, os ímpios crescendo, prosperando e subindo. No Ceará seria uma ladeira, que seria um alto, né? Eles subindo aqui um alto. E eles vão subindo nesse alto, irmãozinho, mesmo de boa, cheio de força, de alegria. Aí quando chega lá no final do alto, só tem um problema, que lá tem lama, lá é escorregadio. Aí esse ímpio, que parece que é feliz, que tá tudo legal para a vida dele, ele escorrega lá de cima. Aí ele sai descendo, ninguém segura ele e ele se destrói. Aí Deus diz assim para Asaf, Asaf, olha aqui para mim. Você, Asaf, quando você sobe esse alto aí, que você está num momento difícil da vida, que você cai, eu estendo a minha mão e te seguro. O ímpio não tem ninguém que segure ele, mas eu seguro você na hora da dor. Na hora da angústia eu estou com você. E Asaf, os ímpios vão cair e não vai ter quem acuda eles. E eles vão para a morada eterna longe de mim. Mas eu vou pegar você pela sua mão e eu vou levar você para a minha morada. Essa é a grande diferença do justo e do ímpio. É o final. Porque às vezes você vai olhar aqui, gente, e você entra o coração em crise como Asaf entrou. Porque parece que depender de Deus, tem hora que você diz, meu Deus. Tem hora que você olha que aqueles que estão contra Deus, que abrem a boca contra Deus, parece que estão tudo felizes. Irmão, não se iluda. E a grande ilusão hoje é a rede social, né? Porque na rede social todo mundo aparece bonito, ninguém aparece assanhado. Ainda tem um tal do filtro ainda que deixa mais legal. Aí você olha para a rede social, meu fulano está muito bem, a gente passa pela rua, querido. As pessoas estão vazias, as pessoas estão loucas, porque quem decide viver uma vida independente longe de Deus, isso não é vida. Essas pessoas existem. Porque vida de verdade é a gente caminhar com Deus e conhecer quem Ele é. Amém. Porque no final o resultado... E esse povo não vive feliz aqui não tem nem perigo, gente. São pessoas vazias, pessoas que você diz, eu não vou falar com essa pessoa porque essa pessoa tem tudo. Gente, pelo amor de Deus. Você encosta e começa a conversar, começa a escutar as pessoas. Eu estava comentando aqui esses dias, né? Não vou citar nomes aqui, até porque eu estou gravando, mas conversando com uma pessoa e eu senti traços de ansiedade na pessoa. Aí eu, para não falar nada, eu disse assim, poxa vida, conversando com a pessoa, falei, cara, eu tive ansiedade, a pessoa olhou assim, regalou os olhos. Aí comecei a conversar, eu disse assim, tive ansiedade, estou sentindo assim você um pouco ansiosa. A pessoa começou a chorar, disse, estou sofrendo demais com ansiedade. Fazendo tratamento, mas não sei o que fazer. Conversei com a pessoa e disse, conversa comigo, se quiser me procura depois aí, porque a gente vai se ver muito aí. A gente está aqui para conversar, para orar por você, se você quiser. Pessoa que você olha assim, não tem problema, parente, pessoa nova, bonita, né? Uma montonazona para andar, um carrão para andar. Porque se você for viver uma vida independente de Deus, gente, distante dele, não tem condições, é morte, é destruição, é dor. Nós passamos também. O cristão também passa. Só que Deus disse para Asaf, quando você está nesses momentos difíceis, você tem a minha mão para segurar. Amém. Você tem a minha mão para segurar. E eles vão segurar assim o quê? Onde vão colocar a esperança deles? Glória a Deus, que a nossa esperança é o Senhor. Amém. O ímpio diz no seu coração, não há Deus. A humanidade excluiu Deus, matou Deus da sua história. Aquele cara da parábola de Lucas 20, aquele rico lá, o cara, porque naquela época, né, riqueza, aquela época que até hoje em alguns interiores do Ceará, não sei, povo dos interiores paulistas, né? Mas no interior do Ceará, riqueza para aquela galera velha lá, irmão Marcos, que o senhor foi lá na Bahia, riqueza para o cara ter galinha lá no terreiro dele para ele comer na hora que ele quiser, né? Água para ele beber, ali é a riqueza para ele. Ali ele não quer outra vida. A riqueza antiga era essa, tenho comida, tô rico. O cara fez uma colheita abundante, derrubou o celeiro, fez outros novos, o cara olhou assim, aí viu comida para comer pro resto da vida. Eu não sei se naquela época tinha rede, né? Porque o povo que reinventou a rede foi o cearense ou foi o baiano, desse tema, né? Não sei se já tinha rede naquele tempo. Mas pelo menos uma cadeira legal, tio. Imagina aquele cara sentado assim numa cadeira legal e olhando assim. Alma, come e bebe porque você tem muito para muitos anos.
arregala, você tratou com tudo. Aí Jesus disse que de repente vai vir uma voz e vai dizer assim para o cara: louco, essa noite pediram a sua alma. E o que você tem preparado para quem será? Aí Jesus diz assim: é todo aquele que ajunta para si mesmo e é rico para consigo mesmo e é pobre para com Deus. Tem um bocado de gente é rica para si mesmo, mas pobre para com Deus. E esse povo Deus chama de louco. O cara exclui Deus da vida dele. Vou viver muitos anos. Quem? Como é que tu sabe que vai viver mais 5 minutos? Eu lembro que uma vez eu pregando lá no Ceará, eu não sou muito mole. Hoje eu estou mais mole, fiquei mais velho. Quando era mais novo, eu era mais rafoito. Hoje eu estou mais medroso. Eu estava pregando num culto assim na interiorzão. Aí o cara parou a bicicleta, o cara estava meio embriagado. Quem manda na minha vida sou eu. Ninguém manda na minha vida. E o cara repetiu isso umas 3 vezes, querendo atrapalhar o culto. Aí eu parei. Tinha uns caras lá descrentes, que era meu amigo, querendo dar um papo no cara. Eu digo: não, fique calmo. Quero só fazer uma pergunta a ele aqui. Pois faça. Você manda na sua vida? Manda. Pois quando é que você vai morrer? Ele parou. Aí você tá de brincadeira. Não, você não manda na sua vida. Porque se eu mandasse na minha vida, eu sabia o dia que eu ia morrer. Eu não mando nela, não faço o que eu quero. Eu sempre pergunto para alguém que diz assim: a minha vida eu mando. Eu digo: poxa, tá bom, quando me diz a data que você vai. Ninguém sabe. Então você não manda na sua vida. Quem manda na sua vida é ele. Que ele lhe trouxe um dia, vai lhe levar. Desde essa conversa feia. A pessoa vai dar um susto, né? Manda na minha vida. Sabe nem o que é que vai acontecer daqui a 5 minutos. Mas as pessoas estão matando Deus, vivendo uma vida de independência. Não, quando eu quiser eu vou para a igreja. Não, quando for depois, aí, depois. E esse depois nunca chega. Porque nós não somos donos da nossa vida, gente. A nossa vida está na mão do Senhor, pertence a Deus. Por isso que a gente tem que estar perto do Senhor e fazendo a vontade dEle. Porque é disso que resume a vida. Salomão diz: a vida se resume em temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todos os homens. A humanidade excluiu a Deus, excluiu Deus da sua história. E Deus, com seu amor inexplicável, vendo o homem distante, irmãos. Deus olhando para o homem distante, porque Adão pecou, toda a raça humana foi para longe de Deus. Aí tu pensa no amor de Deus. Deus, ele olha para essa humanidade caída, pervertida, todo mundo indo para o inferno, condenado. Aí Deus olha e diz assim: esse povo não funciona sem mim. Você sabe por que Deus foi atrás de nós? Não é porque a gente ama muita coisa, não. É porque Deus olhou assim, nos amou tanto que ele disse: o Oswinho não funciona sem mim. Sem mim, está morto, está frio, está indo para o inferno. E ele resolveu descer do céu para nos encontrar. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Mas o texto da Bíblia que sempre sai uma lagriminha do olho quando eu leio é Efésios 2:4. Mas ele, pelo grande amor com que nos amou, nos encontrando mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida. Foi ele que foi em busca de nós. Porque ele sabia que a gente não podia funcionar sem ele. Sem ele nós nada podemos. Ele é tudo sem nós. Mas ele nos amou tanto que ele disse: eu vou trazer esse povo para perto de mim porque eu quero que eles funcionem bem. A gente só pode funcionar bem se a gente estiver ligado em Jesus, se a gente estiver ligado em Deus. No texto que lemos, irmãos, o Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Deus convida, chama a humanidade a depender dele. E é um texto que eu gosto muito, sempre eu gosto de aplicar nas pregações, vou aplicar de novo nessa aqui. Mateus 16:24. Se alguém quiser vir após mim, negue-se assim. Sabe o que Deus está dizendo? Sem mim você não pode fazer nada, sem mim você não pode funcionar. Você só pode funcionar bem se você negar você mesmo. O que é negar a mim mesmo? É entender que Deus tem o melhor para mim. Que a vontade dele é melhor do que as minhas vontades, que o jeito dele é melhor do que o meu jeito. Eu acho que foi na semana passada, foi há 15 dias atrás, pregando aqui no domingo. O evangelho é para aqueles que decidiram que viver do seu jeito não dá mais. Se alguém quiser vir para o evangelho, quiser viver do mesmo jeito, ele não entendeu nada. O evangelho é para aquele que diz: estou cansado. Cansado de quê? Cansado de fazer as coisas do meu jeito, dá errado. Então vou me agarrar a esse homem. Vou me agarrar a essa graça. Vou caminhar com Jesus.
E ele vem para quê? Para ser realmente um discípulo, negar-se a si mesmo. Se tudo que eu fiz do meu jeito deu errado, agora eu vou fazer do jeito dele, porque essa é a proposta do Evangelho, negue-se a si mesmo. E negar a mim mesmo, na prática, é isso, é entender que o que ele tem para mim é melhor do que o que eu tenho. Amém, irmãos? Amém. É entender que os planos dele são melhores do que os meus. É renunciar a tudo isso e dizer, eu entendo, eu acredito que Jesus tem o melhor para mim. Se ele tem o melhor para mim, então eu vou negar a mim mesmo. Aí ele diz assim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Cruz é morte. Não vou mais explicar porque eu já expliquei várias vezes, né? Morra para a sua vida. Para viver a vida de Deus. Para viver aquilo que ele tem para você, viva isso. Se ele tem o melhor para você, então viva o que ele tem para você. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Siga-me. E só faz isso quem entende que sem ele não pode fazer nada. Porque a vida do rei é uma vida de inteira dependência a Deus. Eu quero ser prático hoje aqui, até porque eu já falei muito hoje, já tomei muito tempo aqui hoje. Eu acho que preguei mais do que nos outros domingos. Preguei mais tempo aqui, mas eu quero só um tempo para dizer uma coisa para vocês. Se você pegar a escritura toda, os homens da Bíblia, que foram homens de sucesso, quando eu falo de sucesso não é de dinheiro não, viu? Não é de riqueza, também Deus dá. Mas quando eu olho para as pessoas de sucesso da Bíblia, foram pessoas que dependeram de Deus, totalmente de Deus. Você vai ver o Moisés dizendo assim, ó, Deus chega para Moisés e diz, Moisés, diz, Senhor, eu vou mandar um anjo ir na frente de vocês aí para guiar vocês pelo caminho. Sabe o que é que Moisés disse para Deus? Se a tua presença não for, a gente não dá um passo daqui. Isso é dependência, gente. Isso é dependência. José chega diante de Faraó, aí Faraó diz assim, José, é você que interpreta sonhos, eu ouvi a sua fama, que lá no cárcere você interpretou sonhos. Aí José diz, não, eu não. Me enganaram, né? Faraó, me enganaram, não, eu não. É um Deus que vem no céu, que ele conhece o segredo do coração dos homens, não sou eu, é ele. É dependência. É dependência. Você vai ver a escritura recheada disso, de pessoas que alguém chegou e falou alguma coisa, não, não sou eu, é ele, é o Deus que está em mim. Porque o reino funciona assim, gente. Sem ele a gente pode fazer nada. E sem ele a gente realmente não é nada. Lembrando de uma ilustração que eu aprendi com o pastor Jonas. O pastor Jonas não é normal, né? Meu professor de Antigo Testamento. Eu já contei aqui na igreja, mas vou contar de novo mais uma vez. Não sei se vocês lembram da história do jumento que levou Jesus, né, para entrar em Jerusalém. O pastor Jonas disse que chegaram, Jesus disse por discípulos, pega um jumento que ninguém nunca montou, pega aí um jumento de 0 quilômetro que eu vou entrar em Jerusalém hoje aqui. Ninguém nunca andou nele, ninguém nunca montou, vou andar nele. Aí Jesus entra no jumento. Aí o povo começa a jogar flores, começa a jogar, bater assim as palmas uma na outra, palmeira, e gozando nas alturas, e aplausos e cânticos. Aí diz que lá pelas horas o jumento assim esticou as orelhas, né? Aí começou a andar pausadamente, pensando que era para ele, né? Aplausos, ei, Osana, jumento, ó. Eita, eu mudei minha vida, mudei minha história. Não sei nem quem é esse cara que eu estou carregando aqui, uma arruma importante, depois daqui eu vou ser, ó. Jesus acabou de entrar em Jerusalém, desceu do jumento. Aí perguntaram, Jesus, o que é que faz com o jumento? Solta ele, deixa ele ir. Seguir a sina dele, carregar bagagem, apanhar. Porque o jumento só foi alguma coisa enquanto Jesus estava sentado sobre. A gente só é alguma coisa enquanto Jesus está na gente. Se ele sair, já era. Sansão derrubou muro de cidade, Sansão matou 1000 homens, Sansão fez destroço. O Espírito Santo saiu dele, virou um palhaço da mão dos filisteus. Sem ele a gente não pode fazer nada. É loucura, gente, a gente achar que tem alguma coisa em nós, né? Loucura, isso é loucura. A gente está assassinando Deus quando a gente pensa nisso. Sem ele nós não podemos nada, a gente não pode dar um passo. A gente pode fazer um bocado de coisa que não presta, mas o que presta a gente só pode fazer com ele na nossa vida. Coisas para glorificar o seu nome, para glorificar o seu rei. E para ter alguma coisa que valha para a eternidade, a gente só pode fazer com ele. Eu vou continuar o texto lá para nós finalizar, de Mateus 16, 24. Ao 25 ele vai dizer, porque quem ama a sua vida, ou seja,
Quem quiser fazer o que quer e do jeito que quiser, quem ama a sua vida, que é o cara que diz, eu vou ver a minha vida, eu amo minha vida. Sou independente, ninguém manda em mim não, eu sou dono do meu nariz, eu já tenho 18 anos, olha. Grande coisa, os filhos que dizem para os pais, né? Então fica ligado, viu, bichinho? Já tenho 18 anos, agora... Esses aí, a Bíblia diz, aquele que ama a sua vida, que quer ser independente, quem ama a sua vida, perderá. Mas quem perder a vida, se submeter ao governo de Deus, se submeter à vontade dele, entender que ele tem o melhor, aí ele diz, esse vai encontrar a vida. Esse vai encontrar. Dependência espiritual, irmãos, é a proposta do Evangelho. Essa é a dependência, é a proposta do Evangelho. E não é a dependência apenas de Deus. Vocês sabem que sempre eu termino fazendo um desafio prático para nós, né? Pesado é o fim, né, gente? O fim é pesado. No meio até que é legal, no fim é. Porque o que acontece, gente? Dependência de Deus a gente quer. Qualquer cristão quer depender de Deus, é até romantizado, isso é legal, é romântico, depender de Deus. Poxa, a vida depende de Deus. Só que o Evangelho, irmão Marcos, não é só eu depender de Deus, é eu entender que eu dependo de Deus, eu dependo de você. Porque a igreja é um corpo, isso não se constrói sozinho. A minha vida não se constrói sozinho. Ninguém pode caminhar sozinho. Independência no reino de Deus é morte, não é dependência apenas de Deus, é dependência uns dos outros. Porque tem gente que vive como se não precisasse de ninguém, que nunca vai precisar. Meu irmão, se você não está precisando hoje, dê glória a Deus. Mas você pode e vai precisar amanhã. Para quem quer ser, né? A última Coca-Cola do deserto, isso dói. Mas a gente depende uns dos outros, somos membros uns dos outros, da oração uns dos outros. Eu acho lindo porque o Evangelho, não o Evangelho, mas as cartas paulinas, principalmente, e as cartas de João, vai usar muito essa expressão, uns aos outros, orai uns pelos outros, levai as cargas uns dos outros. Quando vocês se reunirem, aí vai um fazer tudo não. Um tem um salmo, um tem um louvor, um tem uma profecia, outro tem uma palavra de revelação. É nós se complementando, é o corpo em movimento, a gente servindo uns aos outros em amor. Se você não quer servir, você está no lugar errado. Porque a igreja é lugar de servir a Deus, mas essa demonstração do serviço a Deus vai se refletir no meu serviço à vida do irmão. Eu fico chateado, gente, com o que eu vou falar aqui. Porque tem muita gente que acha que servir a Deus é estar pregando aqui. Isso aqui não é servir a Deus, não. De certa forma, sim. Porque você está ouvindo aqui, eu estou abençoando você. Mas o maior serviço que eu posso prestar a Deus é quando eu faço algo por você. É quando eu faço algo principalmente porque eu não conheço. Porque servir a você que está todo dia aqui comigo, isso aqui qualquer um faz. Servir o irmão Joaquim, servir o irmão Osni, servir o irmão Marcos. Oxe, isso aqui é legal. Agora o Evangelho diz assim, serve quem você não conhece. Se vir quem não conhece, já baixa assim, né? Já é meio, já mais complicado. Mas o mais complicado do Evangelho é, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Ora pelo seu inimigo. Abençoa quem te amaldiçoa. Ama quem te persegue. Que é isso, pastor? Evangelho. Isso é um desafio. Porque a gente depende uns dos outros. E servir a Deus é servir o outro. Servir principalmente o diferente. Não vou fazer a exposição da palavra do bom samaritano aqui, porque eu não vou falar, né? O cara que estava jogado lá na estrada, o cara não sabia quem era ele, não sabia o endereço, só sabia que era alguém que precisava de ajuda. Só sabia que era alguém que precisava de ajuda. Porque a gente está seletivo até para ajudar as pessoas. Que evangelho é esse que a gente vive, irmão? Que eu fico selecionando quem eu vou ajudar e quem eu vou abençoar? Que Cristo é esse? Que cristianismo é esse que eu estou vivendo? Sem mim nada podeis fazer. Depender de Deus é romantizado, né? Pois eu vou depender de Deus. Mas eu tenho que entender que eu também dependo das outras pessoas. E as outras pessoas, que é o mais profundo do Evangelho, dependem de mim. E eu tenho que entender isso, não como elas dependem de mim, como eu seja alguém muito grande, que agora não. Dependem de mim porque eu também dependo delas.
Depende de mim porque nós estamos todos no mesmo nível. A gente tem uns negócios loucos aí, gente, que não dá para engolir. Porque o evangelho não aceita isso. A gente tem igrejas que as pessoas dizem assim, eu já passei por igreja assim. Estou falando porque me disseram não, porque eu vivi. Ah, não vão dar mais a irmã Helena não, porque ela não está no meu nível espiritual. O meu grupo é só discutindo no meu nível espiritual. Isso daqui eu deixo aqui. Ah, não, eu estou procurando pessoas do meu nível espiritual. Toma vergonha na cara, rapaz. Porque a gente começa a fazer essas divisões no corpo. A gente começa a fazer essas quebraduras no corpo. Quando nós somos desafiados ao evangelho depender e servir uns aos outros em amor. Em amor. Não é obrigação, não. Ah, só vou fazer isso por ele porque a Bíblia manda. Então não faça. Não faça nada por mim porque a Bíblia manda. Faça porque você me ama. Que é mais uma decisão. Só me amou não é porque eu era bom, não. Eu era inimigo dele. Revoltado contra ele. Sabia nem quem eu era. Lembra da pregação que eu preguei um dia desse aqui? Fui achado pelos que não me buscavam. Fui achado por aqueles que não me conheciam. Mas a esse povo eu estendi os braços e disse para eles, eis-me aqui. Era nós, os gentios, sabia nem quem Deus era, mas aí os judeus, ó, quero você não. Aí Jesus disse, pois tá bom. Aí nesse dia eu preguei sobre Paulo, né? Paulo foi chamado para os gentios, mas Paulo era um cara muito sábio. Aí Paulo chegava numa cidade, a primeira coisa que queria era atrás dos judeus, porque ele sabia que o judeu não ia querer. Aí quando o judeu não queria, Paulo dizia, já que vocês não quiseram, agora eu vou para os gentios. E partia. E ali Deus fazia grandes obras no meio dos gentios. Aí depois os judeus ficavam com dor de cotovelo, com ciúme, com inveja, né? Porque a graça estava sendo manifesta agora, a vida dos gentios, recebendo o poder do Espírito Santo, conhecendo a Deus, conhecendo a Jesus e as promessas de Deus cumprindo neles. Mas Paulo primeiro ia só porque eu vou lá, né? Para depois não criar problema, eu vou primeiro deles. Mas eles não querem. Paulo sabia disso, gente. E eu estava dizendo que o evangelho é para quem quer. Quem quer o quê, pastor? Ser dependente. Se alguém quiser ser independente, já se desgruda dele, porque ele não quer o evangelho. O evangelho é dependência total a Deus. É dependência total ao evangelho. É dependência total um ao outro. Aqui não existe ninguém maior do que ninguém. O maior da igreja é Jesus, que é o cabeça. Nós somos só membros do corpo. Ele é o cabeça. É ele que vai guiando a gente, vai nos movendo, é ele. Esse negócio, porque você pensa que você é quem? Gente, pensa numa frase que eu acho triste quando alguém fala que você pensa que você é quem? Dá vontade do cara olhar pro cara e dizer assim, Eu ouvi isso num crente me perguntando. Que quando alguém diz isso, ele está se achando, né? Quem é maior do que alguém aqui, irmão? Por isso que o dono da igreja é Jesus, é Cristo. Em pleno século XXI e sempre que a gente vai viver, vai ter essas pessoas divorciadas do Evangelho de Cristo. As igrejas vão ter sempre problema, irmãos, porque nós somos falhos mesmo. Mas a solução está na Escritura. Filipenses 2 e 3. A primeira epístola que eu ensinei para vocês, versículo por versículo. Lembra? Quando eu cheguei em 2023. Filipenses, lá na rua São Paulo, não era? Porque é o que o texto diz lá de Filipenses 2 e 3. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Oh, coisa linda, né? Quando você vem me repreender, eu não vou dizer, você pensa que é quem para me repreender? Não, tem um superior falando, eu vou ter que ficar caladinho e ouvir. Oh, coisa maravilhosa. Eu não vou estar, ele é quem? Meu irmão. Cada um considera o outro superior a si mesmo. Você escuta, você ouve, você analisa. Se você não concordar, depois você chega, irmão, eu recebi aquilo ali, você falou isso aqui, eu concordei, isso aqui não. Mas vai ter coisa que eu vou deixar de fazer, não é nem porque é errado, porque eu lhe amo, não vou fazer mais, por amor a você. Mas vamos caminhar, vamos se adequando e vamos caminhando, e vamos crescendo. Mas esse negócio da disputa, você pensa que é aqui? Ai, isso me cansa, gente. Imagina o coração de Jesus, né? Então, queridos, que Deus nos abençoe. Amém. E que a gente possa guardar essa palavra no nosso coração. Quer ter vida de verdade, quer viver de verdade, dependa de Deus. Se jogue nos seus braços. Viva pela fé. Se joga. Se joga. A minha definição de fé, vocês sabem, né? O que é fé? A turma vai falar o que a Bíblia diz. Não está errado, não. Fé
É o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Fé para mim é você pular no escuro assim, numa queda livre, sabendo que antes de você chegar no fim, Deus vai te segurar. O pessoal que me conhece há muitos anos, eu chegava para dar aula na missão, cheguei em Belém, o André, que era o líder da Jocum Belém, disse assim, e aí, Juninho, como é que tá? Eu disse, estou saltando, queda livre. Porque quando eu digo isso, que eu estou saltando queda livre, quem me conhece há muitos anos sabe, está pela fé. Queda livre, cara. Eu sei que eu não vou cair no chão. Antes de chegar lá, Deus, ou Ele me pega pela mão, ou Ele me dá asa para voar. As duas mãos. Isso é viver pela fé. É pela fé. Estou saltando, estou plantando, estou caminhando. Nesse salto aí, e quem é da fé, irmão, está tudo nesse salto. Ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo saltando, dependendo do mesmo Deus, dependendo da mesma graça, sabe? Ninguém vai estar nessa história dessa ousadia de estar com o nariz empinado, pensando que é alguma coisa. Sem mim, nada podeis fazer. E nós temos que entender, entenda nessa noite, que independência do reino de Deus é morte. Quem quiser caminhar sozinho vai morrer. Melhor dois do que um, porque se um cai, o outro... Assistiram o Discovery Channel, eu lembrei agora do Rosinha Mateus, o profeta do caos. O profeta do caos, ele dizia o seguinte, pastor, tu prestou atenção? O quê, cara? Muito inteligente, Rosinha. Pastor, eu estava assistindo Discovery Channel, pastor, aquilo que o senhor prega tem razão, que a gente tem que estar junto. Eu digo, o que foi que tu viu, menino? Aí ele falava mesmo assim, que era brincadeira, mas coisas muito interessantes que ele dizia. Pastor, o leão, tá lá aquele rebanho de animal, seja ele qual for, geralmente acho que é rinoceronte. Ele falou para mim lá, os animais. Aí tudo lá andando junto e o leão só espreita. Quando um cansa ou se fere, o leão pega quem? Quem está só. Aquele que se feriu, que está sozinho, ele fica ali, ó, vai lá, ó, deu bote. Isso é igreja, gente. Ah, mas eu estou sendo crente em casa. Ah, mas eu estou sozinho. Não, tá tudo legal. Você está sendo uma vítima em potencial do falso leão que está aí rugindo atrás de tragar alguém. Quando a gente está junto é mais complicado, né? Qual é a estratégia de Golias? Acho que eu não preguei aqui não, eu preguei na igreja lá em Irapuru, na igreja do pastor Rafael. Me dá um só homem. Olha aí, Golias. Quase 3 metros de altura, chegava no exército, eu quero um só homem de vocês para brigar comigo. Ele nunca chamou o exército, chamou um só homem. O diabo até hoje a mesma coisa, vem sozinho, eu digo, vou nada, eu vou morrer a igreja, besta. Porque 2 de vós concordar vai ser feito. Vai eu e outro, uma hora, outro confirma, e tu cai e sai do meio. E a vitória é nossa, em nome de Jesus. A história está caminhando sozinho, meu irmão. No reino de Deus, independência é morte. Mas dependência é vida. Depender de Deus, entender que a gente depende dos outros, isso é vida, irmãos. Vida de verdade. Palavra simples, né, gente? O evangelho é simples. Aprendi com meu pastor Josafá Vieira. Se complicar, deixa de ser evangelho. O cara começa a complicar, aí deixou de ser evangelho, aí já vai ser outro negócio, né? Isso aqui, simples. Simples como beber água. Isso é o evangelho, gente. Quem quiser inventar outro negócio, que invente. O Jesus, que era a própria sabedoria de Deus, olha as parábolas do homem. O reino de Deus é semelhante a um homem que jogou uma rede no mar. Olha as conversas de Jesus. Mas não era tão sábio, era só a sabedoria de Deus encarnado. Você não via Jesus com as palavras bonitas, legal, tipo assim, eu vou impressionar o povo. Não, ele estava ensinando o reino do céu da forma mais simples, para que as pessoas entendessem e vivessem aquilo. Que não é só entender. Então qual é o desafio que nós vamos sair daqui hoje? Qual é o desafio? Ser dependente de Deus é fácil. É a gente começar a entender que a gente depende um dos outros. E entender que servir a Deus é servir os outros. A gente serviu o outro, um desconhecido, que eu não conheço, que eu nunca vi. Que eu nunca... Temos que ter essa disposição, irmão. Temos que ter essa disposição. Pelo menos do coração. Eu sei que o negócio está complicado, mas pelo menos do coração. Tipo assim, Deus, tu sabe, ó, que eu não fiz porque essa pessoa realmente me inspirou confiança, que o negócio está feio. Mas, às vezes, irmãos, eu já disse não para pessoas, porque o mundo que a gente está, mas meu coração sabe, Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor, perdoa, Senhor. Porque tem coisa, tem hora que não dá. Mas se der, filho, vamos fazer o bem. Porque não fazer o bem também é pecado, né? Não fazer o bem também é pecado. O cara acha que pecado é só fazer o mal. Não fazer o bem também é pecado. Misericórdia. E pastor. Mas quer saber dessa história, né? A gente pensa que fazer o pecar é só fazer o mal. Não fazer o bem, quando eu posso fazer, também é pecado. Vamos colocar de pé, depois vamos orar. Agradecer ao Senhor por esse tempo, né?